vamos entrevistar agora o Luiz Castro, que foi prefeito de Envira, foi secretário de Estado, deputado estadual e que agora é pré-candidato ao Senado Federal pelo PDT, pelo mesmo partido da Carol Braz. Seja bem-vindo ao nosso programa, Luiz. Obrigado, Alex. Obrigado a todos dessa equipe da Rádio Onda Digital. Um prazer estar aqui para conversarmos sobre assuntos de interesse da sociedade amazonense. E a gente começa falando de um tema que é muito importante neste momento, que é a Zona Franca de Manaus. Como é que o senhor está vendo a Zona Franca de Manaus nesse momento sendo atacada pelo presidente da República, pelo governo federal? Bom, eu tenho que me associar a todos aqueles que não concordam com as medidas que o governo federal vem tomando em relação a não exclusão das isenções de IPI dos produtos produzidos aqui. O mais recente decreto afetou o polo de concentrados, que é um polo que tem uma cadeia, talvez seria o único segmento da Zona Franca, do polo industrial, que de fato redunda em benefícios diretos para o interior, especialmente na produção do Guaraná. Porque a Ambev e outras empresas adquirem o Guaraná de Maués, de Urucará, e, portanto, contribuem para uma cadeia produtiva que tem a sua origem no próprio interior do Estado. Então, além da agressão atingir o polo industrial eminentemente sofisticado, duas rodas, eletroeletrônico, produtos eletrodomésticos, agora essa nova medida vai também atingir os municípios de Maués, o município de Urucará e outros municípios da região. O IPI é uma das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Não vai ser esse decreto, no primeiro decreto, que vai provocar a saída de empresas imediatamente. O segundo decreto do polo de concentrados já é mais delicado, ele pode afetar diretamente indústrias de grande porte, que pode se deslocar inclusive para outros países, né? Que é o mais viável. É o que acontece geralmente outros países. Paraguai, Uruguai, Equador, o México oferecem condições muito atrativas. Portanto, a gente também tem que colocar as coisas com clareza para a população. O mais grave desses dois decretos é que quebra uma segurança jurídica que está prevista na própria Constituição. Essa segurança jurídica é base para que os grandes investimentos cheguem ao Amazonas. Se não há segurança jurídica, o governo federal, com uma canetada, começa a retirar as vantagens comparativas da Zona Franca, qual nova empresa virá para cá se instalar num ambiente de insegurança? O empresário, o executivo de uma grande empresa multinacional ou nacional, ele sempre vai analisar o ambiente de negócio que ele vai ter, onde ele vai colocar efetivamente o seu empreendimento. E agora, com certeza, nós vamos ter uma diminuição drástica dos novos investimentos, a não ser que o governo federal tome uma posição, ou o Supremo Tribunal Federal tome uma posição bem clara em relação a isso. A temeridade nós não temos vantagens comparativas logísticas, nós temos desvantagens logísticas. E nós temos uma energia elétrica muito cara, aliás, absurdamente cara, porque nós temos o gás, o petróleo de Urucum, nós temos, a Balbina já amortizou seu investimento há muitos anos e, portanto, não há justificativa para o Amazonas pagar a energia mais cara do Brasil. Isso afeta, Alex, você e eu, a Carol, como consumidores residenciais, afeta esse empreendimento aqui da rádio, toda a imprensa, o comércio, mas afeta também a indústria. Então, nós precisamos, de fato, também discutir a questão das tarifas de energia em nível nacional. O modelo de privatização, de definição das alíquotas de cobrança de energia elétrica foi perverso quando o Amazonas foi interligado com a rede nacional. Apesar de Nós pagamos por uma crise hídrica que não temos. Exatamente, ao contrário. Se agora saímos da bandeira vermelha, o Brasil deve à floresta amazônica, que, conforme estudos científicos comprovados pelo INPA, pelo IPEA, pelo INPE, aliás, demonstram que 50% das chuvas que caem no centro-oeste, sudeste, sul do Brasil, e aí na Argentina, Uruguai, Paraguai também, provém da nossa floresta em pé. E não recebemos nada de volta. Aliás, recebemos a maior conta de energia elétrica do país, porque estamos interligados e a empresa alega custos logísticos maiores e nós não temos os benefícios.
Além do que, a nossa energia é barata, ela é uma energia limpa, ela vem do gás de urucum e é complementada pela produção energética de Balbina. Nada pode esconder o fato de que houve omissão dos nossos representantes federais, cochilaram. Defender Zona Franca não é só quando o governo federal toma uma medida e ameaça com uma medida de diminuição de vantagem fiscal. É ter a compreensão de que o custo da indústria, o insumo energia elétrica no custo da indústria é um dos mais altos e que esses mesmos representantes políticos no passado, que falam tanto na Zona Franca, cochilaram, dormiram, adormeceram e permitiram que se tivesse uma política tarifária que pune o povo amazonense e o empresário amazonense. O senhor fala de monopólio e eu gostaria de falar desse assunto, que é um assunto que quase ninguém fala aqui no estado do Amazonas. Por exemplo, o monopólio do gás. Foi quebrado agora o monopólio do gás, mas se tinha o monopólio do gás aqui. Quando se quebra um monopólio, se dá a possibilidade da concorrência. Como é que o senhor vê, por anos, o Amazonas ter o monopólio do gás? Uma única empresa ter o monopólio do gás. Essa história da Cigás é uma história antiga, né? Muito misteriosa, com grande nível de suspeição. E sempre o governo do Estado, de certa forma, camuflando seus interesses, e não é só o atual governo, isso vem de longa data, né? Vem desde o tempo do governo amazonino, e nós temos uma empresa que serviu muito pouco aos interesses do Estado. A quebra do monopólio na distribuição de gás é fundamental para que a gente tenha concorrência. Deveríamos ter esse mesmo modelo em relação à energia elétrica. Tive a oportunidade de participar de um curso na Espanha, no País Basco, e a gente percebe que o consumidor tem opção. Ele pode escolher durante um trimestre qual empresa que ele vai utilizar para fornecer energia elétrica, seja para a sua casa, seja para o seu negócio, para o seu empreendimento. Ora, quando há concorrência, você bem observou, a gente tem, portanto, uma chance maior do consumidor obter alguma vantagem. Mas onde há um monopólio absoluto, como é o caso do Amazonas, a gente vai ter sempre o risco de uma empresa colocar o lucro acima de qualquer padrão de justiça social, porque a empresa privada não tem no seu itinerário a justiça social. Quando muito, ela tem uma política social. Mas justiça social tem que ser fruto de políticas públicas que mediem a relação economia-sociedade. Não exageradamente, para não inviabilizar os negócios, mas mediando aquilo que afeta diretamente a vida do consumidor. Cesta básica, energia elétrica, preço de gás, gasolina, combustível, são itens que precisam ser mediados pelo poder público. O preço da gasolina e do combustível. O Ciro Gomes vem colocando com clareza há muito tempo que foi tudo dolarizado. Porém, nós somos autossuficientes em produção de petróleo, né? Essa questão do dolarizado é bem interessante e eu quero abrir uma aspa para a gente conversar sobre isso, porque a gente produz gasolina em real, mas a gente paga essa gasolina em dólar. Como é que o senhor vê essa mudança, que foi uma mudança feita no governo Temer, no governo do MDB? Nós produzimos a gasolina em real e pagamos em dólar. Como é que o senhor vê essa situação? Bom, sob o pretexto de tornar a Petrobras mais eficaz, mais eficiente, mas na verdade um disfarce, torná-la mais lucrativa para os seus acionistas privados, o que é de uma grande suspeição, se trabalha no sentido apenas da Petrobras gerar um lucro imediato, ela que é autossuficiente, o Brasil que é autossuficiente em petróleo. A gente tem uma condição extremamente frágil do ponto de vista de refino da gasolina. Nós temos que vender o petróleo para fora e adquirir parte da gasolina no exterior. Certo que nós temos isso em cerca de 30% da produção de gasolina, 70% é refinada no Brasil. Ao invés de investirmos em refinarias para aproveitarmos melhor o nosso petróleo, não dependemos do exterior, acabamos tendo que comprar aquilo que nós vendemos barato, compramos mais caro depois do refino.
Mesmo assim, não se justifica uma dolarização de 100%. Nós somos totalmente autossuficientes na produção de diesel, nós temos o etanol e nós produzimos, mesmo com uma deficiência de refinarias, cerca de 70% da nossa gasolina. Justificaria, no máximo, afetar os preços em termos de dólar, 10% a 15% da composição do preço da gasolina e nada no diesel. Ora, a quem interessa esse sistema perverso? Interessa aos estrangeiros que compram o nosso petróleo barato e revendem a gasolina para nós cara. Interessa aos acionistas privados que têm apenas a visão do lucro, porque aí passa a ter uma justificativa de dolarização que não é real, não é efetiva. E aí você, consumidor, nós consumidores, passamos a pagar um combustível muito caro. Tem carga tributária exagerada? Também tem. Mas a dolarização é a que causa pior efeito em cima dos preços do combustível. O que precisa ser feito? Precisa investir em refinarias. Nós temos que parar de depender da compra da gasolina se nós temos petróleo suficiente. Isso exige o quê? Vergonha, patriotismo, soberania, vontade de servir ao país. Agora, do jeito que a Petrobras está, vai distribuir 100 bilhões de dividendos para os seus acionistas privados, que não vão pagar 1 centavo de imposto de renda sobre esse lucro fabuloso. Para eles está maravilhoso, eles estão ganhando tubos de dinheiro. Então, se no governo anterior, no governo do PT, houve aquele escândalo terrível, né, do Petrolão, que sangrou a Petrobras, agora nós temos um outro escândalo disfarçado que sangra o povo brasileiro. Será que nós não temos competência, isso eu sei que temos, de ter uma gestão equilibrada que nem permita o grau de corrupção que aconteceu no passado, mas também não entregue a Petrobras apenas para os interesses dos seus acionistas privados? Nós precisamos de um novo modelo. Quem tem defendido isso, e com muita competência, é o Ciro, né? Pré-candidato a presidente pelo meu partido, pelo PDT. Muitas pessoas, não gosto do Ciro, o Ciro é coronel, o Ciro... Meu amigo, vocês olharem os outros candidatos, eles têm seus defeitos também, tanto candidato de esquerda quanto de direita. Não estou vendo nenhum santo concorrer à eleição. Não vi São Francisco baixar aqui, nem São Tomé, nenhum. Mas preparado para mostrar os caminhos, para corrigir essas distorções, de nós pagarmos a gasolina mais cara da América Latina, quando se compra a gasolina mais barata no Paraguai, e o Paraguai é um país com menor renda, com um povo mais pobre que o brasileiro, então nós temos que corrigir essas distorções. E cabe a um presidente da República ter a coragem de nomear pessoas competentes e mudar o modelo. Em vez desses acionistas privados terem um lucro de 100 bilhões, Alex William, eles podem ter um lucro de 50, né? Imagine, você, William, com um acionista privado, aí tem um lucro de R$1 bilhão. E, aliás, o que o Ciro aponta com razão, não pagar 1 centavo de imposto de renda para o dividendo, enquanto o assalariado fica pagando imposto de renda, seja ele um assalariado médio ou grande, o acionista, no único país do mundo, aliás, no único país da OCDE, da Organização dos Países de Desenvolvimento Econômico, são 20, o Brasil é o único que não cobra imposto de renda sobre dividendo dos bancos, dos acionistas da Petrobras e outras grandes empresas. É justo, com um país que tem tanta pobreza, tanta miséria, você proteger tanto os super ricos? Eu não estou falando nem dos ricos, hein? Estou falando dos super ricos. Acho que não temos nenhum caso específico aqui no nosso estado. Se tem, está escondido, está disfarçado. Mas nós temos casos evidentes dos grandes acionistas e a gente precisa enfrentar, porque este é um modelo que tem gerado também um absurdo de juros, tornando o Brasil um país que mais cobra juros. Nós temos que corrigir o modelo fiscal brasileiro e tributário. Quem é que fala sobre isso? Só o Ciro. Aí, porque o Ciro tem seus momentos, mas o Bolsonaro também tem, Lula também tem, e todos nós temos que moderar, temos que melhorar, mas ele demonstrou competência em todos os cargos que ele exerceu, de ministro, cargo de governador, ele foi prefeito de Fortaleza, e claro, com a parceria do Tasso, existe o Ceará antes do Ciro e do Tasso e o Ceará depois. Quem conheceu o Ceará antes, e vocês não conheceram, a não ser de ouvir falar porque são muito jovens, mas eu conheci, era um Ceará miserável. E hoje se vive com melhor qualidade de vida no interior do Ceará do que no interior do Amazonas. Então, é preciso a gente fazer essas comparações e compreender que a dolarização é um crime. A dolarização do preço do combustível no Brasil é um crime que tira o dinheiro do povo brasileiro,
dos mais pobres e entrega para os grandes acionistas que ganham bilhões de reais. Luiz Castro, eu fiz uma pergunta para algumas lideranças sindicais, por exemplo, que sentou aí onde você está sentado, que foi o Valdemir Santana, que é presidente da CUT e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Fiz essa mesma pergunta para o Francisco Praciano, que foi deputado federal por 2 vezes, candidato ao Senado pelo PT, e agora é pré-candidato a deputado estadual. O que eu percebo? Eu percebo que a sociedade amazonense ainda não entrou, de fato, nessa briga pelo IPI. Por que eu digo isso? Porque os sindicatos, por exemplo, os sindicatos ainda não pararam as fábricas do distrito e a gente lembra, e eu não sei se você lembra disso, mas na década de 80, o distrito industrial parou por várias vezes. Fizeram grandes greves no distrito industrial na década de 80. E a gente percebe que esses decretos do presidente Jair Bolsonaro e do governo federal, eles atingem a UEA, por exemplo. E atingem de morte a UEA. Mas não atingem só a UEA, eles atingem também a saúde, atingem a educação e mais, atingem as prefeituras do interior. E a gente não percebe, por exemplo, nenhum prefeito falando sobre esse assunto. A gente não percebe uma carta de prefeitos se posicionando em relação a esse assunto. Eu queria que você fizesse uma análise de conjuntura desse silêncio que acontece na sociedade amazonense. Será que os representantes sindicais perderam a legitimidade de representar a classe? Bom, eu não acredito que eles tenham perdido a legitimidade, mas talvez tenham perdido a capacidade de mobilização que tiveram no passado com a diminuição, aliás, com a extinção do imposto sindical. Então, hoje os sindicatos não contam mais com os recursos financeiros que eles contavam no passado. E quer queira, quer não, isso facilita muito as mobilizações, com os custos que é preciso garantir a alimentação para o trabalhador que está em greve, é preciso garantir a logística de transporte, é preciso ter toda uma estrutura de organização que custa caro. Então, hoje, fazer greve exige uma capacidade de organização do sindicato muito maior do que no passado. Então, é preciso considerar que quando diminui o valor ou diminui o recurso do sindicato, diminui sua capacidade de mobilização. Em relação aos prefeitos, não que eles não possam fazer, e tem que fazer movimentos. Outro dia, houve um movimento inicial, não era uma greve, uma manifestação, e essa manifestação foi de protesto em relação a essa medida drástica do IPI, que prejudica a Zona Franca. Em relação aos prefeitos, nós temos uma dupla face, Alex. Primeiro que uma redução geral de IPI, ela é muito bem vista pela sociedade brasileira e pelo setor industrial. Esse foi o motivo do governo do atual presidente conceder essa diminuição do valor do IPI, porque isso reflete no custo final das mercadorias. Aos prefeitos do Brasil, gera um constrangimento muito grande eles formarem uma frente contrária à redução do preço dos produtos. Os do Amazonas. Os do Brasil por inteiro. Os do Amazonas, não. Porque os do Amazonas têm o prejuízo efetivo que vai chegar além do prejuízo geral, os prejuízos derivados da diminuição da atividade econômica aqui e das ameaças futuras. Mas há uma cultura do pires na mão. Há uma excessiva dependência no Norte e Nordeste dos recursos federais discricionários. Eu assisti outro dia o prefeito de Manaus dizendo que não tinha um centavo do governo federal nas obras de pavimentação. Manaus ainda tem uma certa independência, se tiver ajuda do governo, para cantar de galo, né? Claro que sempre um prefeito vai buscar recurso federal, vai tentar ampliar sua capacidade orçamentária, mas tem municípios do interior que, se o governo do estado ou o governo federal não transferirem um pequeno convênio, não fazem nada, só pagam folha de pagamento e o comércio, o seu serviço, e olhe lá. Há uma tal crise de gestão nos municípios do Amazonas, com raras exceções, onde só sobra dinheiro em Quari e onde tem dinheiro suficiente em Figueiredo. Nos outros municípios, raros os prefeitos têm uma gestão equilibrada e que consiga fazer o mínimo. Então, os prefeitos vivem necessariamente de pires na mão. Até porque, mesmo os prefeitos bem organizados, eles dependem, para as grandes obras de infraestrutura, de recursos do governo estadual e federal. Acho que isso tudo gera um impacto
e os prefeitos ficam tímidos. Mas já era tempo da Associação Amazoense Municípios se posicionar de forma mais firme. Ela tem o dever de fazê-lo. E não só ela, nós temos aí as instituições da sociedade civil como um todo. Além dos sindicatos, nós temos as associações de servidores públicos, nós temos uma massa crítica na sociedade civil que precisa se mobilizar. Agora, uma outra coisa é uma novela que se repete, é mais um capítulo dessa novela. Aconteceu no governo do PSDB, muitas ameaças e medidas negativas do governo do PSDB ao polo industrial de Manaus. Foi um governo hostil à Zona Franca. O governo do PT foi menos hostil. Eu não sou do PT, não estou defendendo aqui o PT, mas foi menos hostil. E agora nós voltamos à hostilidade que havia no governo do PSDB, nós temos no atual governo. Agora, o que me preocupa é esse joguinho, esse joguete. Vai com o presidente, vai ter um novo decreto, o decreto não sai como devia, o governador está lá do lado do presidente, com um militar lá de alta patente que se diz íntimo do presidente, e parece que todos são feitos de bobos, a começar daqueles que foram com o presidente. A altivez é uma necessidade, né? Eu não sou aliado do prefeito de Manaus, mas ele teve altivez. E o governador tem que ter altivez. E esse pré-candidato ao Senado, que se diz tão influente, deveria ter altivez. Se você é um político que coloca o interesse da sua comunidade abaixo do interesse de uma liderança política, você não é um político que representa a sociedade. Por isso, a independência política exige: eu sou prefeito, eu sou governador, eu sou deputado, eu sou senador, eu sou vereador, eu não posso subordinar a minha atuação política ao interesse de um ou dois líderes. Eu tenho que contrariar o líder, até mesmo o líder que eu defendo politicamente, e dizer: sou seu aliado, mas não concordo, está errado, e vou reclamar, e vou cobrar, e vou dizer para todo mundo que não está certo. Aí você demonstra altivez, mesmo sendo aliado. Porque o principal foco, o principal serviço do político é servir a sociedade e não a outros políticos. Ser aliado de um político, eu sou aliado do Ciro. Mas se o Ciro se posicionasse contrário à Zona Franca, eu seria o primeiro a dizer: Ciro, não vai, não vou mais lhe apoiar. Primeira pré-condição de estar com o Ciro é ele defender os interesses do Amazonas e defender os interesses do Brasil. Agora, eu ser subordinado, um outro político mandar em mim, ou eu ficar com medo de outro político, precisa acabar com isso. Político tem que defender, em primeiro lugar, o interesse coletivo da população. William Gaspar. Eu queria mudar um pouco aqui a pauta e queria conversar um pouquinho do seu relacionamento com o atual governo do estado e o que você pretende, né, para a sua pré-candidatura e candidatura. Em 2018, o senhor foi um dos principais articuladores da campanha do atual governador Wilson Lima. Eu acompanhei essa articulação de perto, participei de alguns bastidores. Poucas vezes eu vi uma liderança tão empenhada, até porque o desafio era gigante na época. Finalizadas as eleições, o senhor assumiu a Secretaria de Educação, era considerado um dos homens de confiança do governador Wilson Lima, porém, em algum momento, esse relacionamento ruiu. O que aconteceu, né, de fato, para ruir esse relacionamento? E como é que o senhor viu o governo a partir daí? Bom, na verdade, eu sou muito honrado pelos 581 mil votos que eu tive, quase chegamos ao Senado, né? Esse ano é ano de Copa do Mundo, então eu acredito que a bola agora vai entrar no gol, né? Estou firme e confiante que nós vamos chegar lá. Perdeu nos últimos 20 minutos. Pois é, e eu não tinha dinheiro para viajar para o interior, eu tive um problema de saúde e as pesquisas jogavam contra mim. As pesquisas me colocavam em 5º lugar quando eu já estava ali emparelhado com o atual senador Eduardo Braga. E isso influencia muito, aliás, 6º lugar me colocava. A pesquisa do Ibope, esse instituto infame que foi até extinto, né, servindo aos interesses de outros políticos. Em relação ao governo, eu cometi um erro. Eu não deveria ter ido para o governo. Um erro de boa-fé. Eu fui professor de ensino fundamental, no interior, a educação sempre, para mim, foi uma pauta importantíssima. E ao aceitar participar do governo, eu
dei o melhor de mim. Eu não estava pensando em ser prefeito de Manaus, estava pensando em desenvolver um trabalho como desenvolvi na CEPRO, como desenvolvi na prefeitura. Precisava de uns 2 anos para fazer isso. Porque quando você tem programas estruturantes, você não tem resultados imediatos, você tem que ter resultados imediatos, de médio e alguns que vão prosperar no longo prazo, com você já ausente. Foi assim quando eu fui secretário de produção. Mas eu fui alvo de uma campanha insidiosa, que veio de todos os lugares. Campanha que veio de fora do governo e de alguns núcleos do governo, não do governador, para não ser injusto. Mas a gente percebia fogo amigo o tempo inteiro. Então eu fui sendo boicotado, havia ataques direto em redes sociais e tudo. E eu sou um camarada que me comportei ao longo da minha vida com muita clareza. Nunca recebi 1 centavo de propina de nenhum empresário para beneficiar em nenhum negócio. Nunca fraudei concurso público. E são meus limites éticos. Eu não sou uma pessoa santificada, mas tem coisas que eu não faço. E eu comecei a ser acusado de propineiro, de estar com processo de ilícitos, de enriquecimento. Eu saí da Secretaria de Educação, tive que vender meu carro, a minha renda caiu. Eu vivo e vivi sempre com meus salários, comprando prestação de carro, pagando prestação de casa, comprando eletrodoméstico, mantendo a casa, como um cidadão de classe média. Eu não enriqueci na política, não me tornei milionário. Mas ali eu comecei a adoecer, porque a honra da gente, a honra é a coisa mais importante para mim. É ser uma pessoa que honre a honestidade que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, que o Evangelho ensina. E eu estava ali sendo colocado como um bode expiatório de situações que eu não tinha responsabilidade do ponto de vista moral, mas acabava tendo responsabilidade do ponto de vista funcional. E o interessante é que essa campanha contra mim, ela encerrou 15 dias depois que eu saí da SEDUC. Os contratos continuaram os mesmos, né, os mesmos atores, e o Luiz Castro saiu, o objetivo foi atingido. Eu saí, me senti muito mal, adoeci, comecei a sentir uma crise de taquicardia, mas era principalmente um adoecimento espiritual e existencial. E passei 2 anos fora da política. Não fui na Assembleia pedir emprego de ninguém, não procurei emprego no governo, nem um Maspone da vida. Eu fui, graças a Deus, trabalhar na FAES, numa função mais humilde, técnica, fui coordenar o programa de saúde na Floresta, não fiquei omisso durante a pandemia, trabalhei bastante nesse programa da FAES. Aliás, o Vigílio ganhou um prêmio, né? Ganhou uma consideração. O Vigílio Viana foi agora para assumir como primeiro sul-americano na Academia Pontifícia de Ciências Sociais. A minha pré-candidatura ao Senado, ela vai oferecer ao cidadão do Amazonas, à cidadã do Amazonas, Luiz, uma diferença. Só uma coisa, Alex, por favor. Vão comparar o Luiz Castro e seu itinerário com os outros. As minhas propostas. Meu maneira de trabalhar na política é horizontal, é de baixo para cima, não é de cima para baixo. Eu não tenho ligação com nenhum grande grupo empresarial nem político, eu sou um único independente. Aí, população média, quer um cara independente, que busca coerência, que defende as pautas que a sociedade quer defender, que gosta de estudar. Eu gostei muito das perguntas que vocês me fizeram, porque elas me permitem colocar o fato de que um senador tem que ter preparo para ser senador, não é? Então, eu estaria oferecendo uma opção diferente, junto com a Carol, né, para a sociedade. Quem está gostando de tudo que está aí, continua escolhendo e votando neles, mas depois não reclame. Não reclame que não tem alternativa. Eu sou uma alternativa diferente daqueles que estão hoje no domínio do poder. O senhor consegue ficar mais 20 minutos com a gente, no próximo bloco? O grande problema é que eu tenho um compromisso já assumido, né, Alex? E eu não gosto de falhar nos meus compromissos, já vou chegar uns 10 minutos atrasados. Então, eu mesmo com um prejuízo, que para mim seria ótimo estar aqui, eu sou um cara que não gosto de faltar nos meus compromissos. Eu não gosto de me atrasar. Se me atrasar 5 minutos, 10 minutos, já estou mandando uma mensagem, pedindo desculpas. Eu tenho uma maneira de ser, né? Mas eu quero lhe agradecer e me coloco à disposição para vir noutra vez, tá? Tudo bem, tudo bem. Então, porque eu acho que o tema do próximo bloco seria um tema mais político. Mas a gente agradece pela participação dos Castro. Fique com Deus e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço de coração. E quando quiserem me convidar para a gente conversar mais sobre o tema político, gestão pública, pauta de pré-candidatura para o Senado, eu estarei à disposição, que é um tema que me interessa muito, e eu lamento ter que sair por conta de não furar um compromisso.
Eu sou muito Caxias nisso aí. Inclusive, quase larguei a política quando eu fiz curso de Direito para entrar na Justiça. Meu grande sonho era ser um juiz, sair da política. Mas acabei voltando para a política por um convite de liderança da região. Eu não tinha dinheiro para a campanha. Eu tenho uma característica, eu chego na campanha sem dinheiro, né? E essa característica é interessante porque eu fico a pão e água e eu falo com meus aliados, é pão e água, mas nós vamos chegar lá. Um abraço aí.